A paz de Deus com todos, irmãos. Eu sou o irmão Fábio e mais uma vez gostaria de falar um pouquinho das coisas de Deus. Irmãos, a palavra de hoje está no Evangelho de João, capítulo 1. O título diz: O Verbo se fez carne. Quero ler com a ajuda de Deus e a guia do Bom Espírito. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito iria se fazer. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunha, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Somente esses versos. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, só de ler, glória ao nome do Senhor, já estou repleto de alegria. Glória ao nome do Senhor. Estou sentindo o Senhor nessa palavra, irmãos. Glória a Deus. Vamos ficar com bastante comunhão. Glória ao nome do Senhor. Estou todo arrepiado aqui. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, nessa passagem, vemos, aleluia, e sentimos o poder e a glória de Deus. Santo Deus. Nos seus 3 estágios, Deus Pai, aleluia, com o poder movendo os céus e a terra, aleluia, com seu infinito poder, aleluia, vemos claramente, aleluia, o Espírito Santo se movimentando, aleluia, com rapidez, dando graça, leveza, aleluia, ligando, aleluia, a criação do Pai com o Filho, glória a Deus, aleluia, e vemos Jesus, aleluia, como um filho obediente, aleluia, que foi claramente, aleluia, homenageado pelo seu Pai, que o via e sentia pura inspiração quando criava cada pedacinho do mundo. Meu Deus, santo é o Senhor, que coisa linda, glória ao nome do Senhor. E Jesus, aleluia, seu Filho, como um grande regente, aleluia, regia os anjos que cantavam junto com a estrela d'alva, aleluia, santo, 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 aleluia. Os anjos davam glória, enquanto tudo, aleluia, glória a Deus, ia para o seu devido lugar. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Dá para imaginar a festa, aleluia, que estava havendo nos céus e na terra naquele momento. O mundo, aleluia, que Deus criou para nós vivermos como Adão e Eva, aleluia, mas nos céus, aleluia, já havia um inimigo da luz, as trevas, glória a Deus. Quando o Espírito Santo desceu sobre Maria, aleluia, depositando nela a semente do Filho de Deus, o Verbo se fez carne, gerou, nasceu, cresceu, viveu como menino, glória a Deus, foi jovem, aleluia, virou homem, aleluia, pegou sua missão
colocando debaixo dos braços, e venceu o pecado, o medo, aleluia, as injustiças, a dor, venceu a vida, glória a Deus, e principalmente a morte, sendo devolvido, aleluia, para o seu lugar de origem, aleluia, santo é o Senhor, o céu, junto do Pai, mas deixou para nós, aleluia, o Espírito Santo, glória ao nome do Senhor, que liga a nossa alma, aleluia, ao céu. Foi chamado, aleluia, em verdade, de luz, aleluia, luz do mundo, clareando nossas vidas, iluminando nossos caminhos, nossos passos ao meio das trevas. Foi exemplo de amor, paz e esperança, glória ao nome do Senhor, e salvação, dando esperança para cada um de nós, mas para aqueles que simplesmente, aleluia, dão o primeiro passo. Muitos já foram chamados, aleluia, mas poucos foram escolhidos. Glória ao nome do Senhor. Bastante comunhão, irmãos. Irmãos, então, nesta parte, glória a Deus, vemos, aleluia, a virtude gloriosa que estamos sentindo para anunciar nesse dia. Glória a Deus. Deus se manifestou em espírito, glória a Deus, na pessoa de Jesus Cristo, aleluia. E se Jesus, aleluia, regia a criação e tudo que foi feito, e foi feito por Ele, aleluia, e se não fosse assim, nada seria feito. Glória a Deus. Fica-te em paz, te diz o Senhor nesta tarde, pois o seu Deus é verdadeiro. Não tem, aleluia, prova, aleluia, nenhuma que te arranque dos seus braços. Para ninguém, aleluia, aleluia, em tudo que vemos no meio da criação, há a sua assinatura, aleluia, que está em tudo. Ele te criou, te formou, cuidou de você até aqui. Mas e você? Quando vai dar o primeiro passo, aleluia, em direção à luz, em direção de Cristo Jesus. Glória a Deus. Lembra bem, guarda em sua mente essas palavras, aleluia, que são faladas na tarde desse dia, irmãos. Glória a Deus. Pois agora, aleluia, no início do fim, esse nome, aleluia, do Filho de Deus, esse nome vai ser muito falado. Jesus Cristo. Tudo vai ser por Ele, ou por causa dele. Vamos ver aqueles que, aleluia, se vestiam como Ele, falavam como Ele, cair, se destruir, pois não era como Ele. Aleluia. O mal vai tentar de tudo, de todas as maneiras, aleluia, até, se for possível, enganar os salvos, pois eles não estão brincando de ser maus, enquanto muito de nós brinca, irmãos, glória a Deus, de ser do bem, brincam de ser bonzinhos, mas só que, aleluia, aquele que render a glória verdadeira ao Filho de Deus, aquele que é cheio de graça, que por herança de fé nos salvou, nos levando para a luz eterna que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Irmãos, aleluia, santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Santo Deus, confesso para os irmãos, glória a Deus. Tive agora, irmãos, glória a Deus, uma revelação sobre essa palavra. Glória a Deus. Estava tirando um cochilo da tarde. Glória a Deus, não ando muito bem de saúde. E o Senhor mostrou essa parte. O Senhor mostrou, aleluia, glória a Deus, as três forças na criação do mundo, irmãos. Glória a Deus. Enquanto o Senhor movimentava a terra e o mar, glória a Deus, o Espírito Santo, cheio de graça, passeava no meio, aleluia, trazendo mais alegria e harmonia a todas as coisas. E Jesus, aleluia, estava lá contente, regendo, aleluia, o canto dos anjos e das estrelas. Glória, dá para entender essa palavra, irmãos, glória a Deus.
aquele, aleluia, glória ao nome do Senhor, que você chama de Pai, aquele, glória ao nome do Senhor, que você dobra o joelho na comunhão, aquele que você levanta, aleluia, o seu clamor, aleluia, Ele criou o mundo, glória a Deus, e tudo que foi feito por Ele, e se não tivesse sido feito por Ele, nada assim o seria, glória a Deus. Diz essa palavra, glória a Deus, que Ele era o Verbo, e que o Verbo se fez carne. Como foi dito aqui, aleluia, nasceu, se criou, glória a Deus. Pegou sua missão e venceu. Venceu o mundo, a vida, as dores e a morte, glória a Deus. Nos salvou, aleluia, sendo remido todas as nossas transgressões no seu sangue no madeiro da cruz. Glória a Deus, aleluia. Então nada, irmãos, aleluia, que nós estamos passando nos dias de hoje, que se nós tivermos um entendimento, aleluia, que o Senhor já pagou por nós no madeiro da cruz, aleluia. Não devemos mais nada, aleluia, a ninguém. Só devemos a Jesus Cristo, a uma obediência e uma vida plena, glória a Deus. Devemos no mínimo isso, porque Ele morreu por nós, para que nós conseguimos viver uma vida, aleluia, para que nós, aleluia, consigamos, aleluia, se casar, ter filhos, trabalhar, glória a Deus, prosperar, aleluia, ajudar ao próximo, aleluia, fazer a obra de Deus, aleluia, se propagar pelos quatro cantos do mundo. Temos pelo menos aquele que tem consciência, aleluia, daquilo que o Senhor passou, pelo menos isso, de ter uma vida, aleluia, não em vão, mas uma vida cheia, repleta de amor, glória a Deus, tendo sido, aleluia, um bom filho, tendo sido um bom pai, um bom esposo, glória a Deus, uma boa esposa, uma boa filha, aleluia, criando todos debaixo da palavra, glória a Deus, sendo guiado principalmente pelo Espírito Santo que ficou para nós, aleluia, porque muitos de nós não vimos, mas nós cremos pelo poder da fé. Mas aqueles que viram, glória a Deus, a luz estava entre nós, glória a Deus. Veio para nós, criou o mundo, aleluia, para nós, e Ele veio para nós. E nós devíamos ter abraçado, glória a Deus, ter cuidado, aleluia, ter agradecido, glória a Deus. Eu falo nós, a humanidade, escolhemos, aleluia, as trevas, escolhemos, aleluia, aleluia, o trair, o enganar, machucar, aleluia, e crucificá-lo até a morte. Santo é o Senhor. Bastante comunhão, irmãos, glória a Deus. Irmãos, as guerras, as lutas de nossa vida, aleluia, não podemos esquecer o que Jesus Cristo fez por nós, glória a Deus. E para que nós, aleluia, não esquecermos, ficou para nós um livro, a Bíblia Sagrada, aleluia, onde todos os dias da nossa vida, se nós lermos um pouquinho, glória a Deus, ficaremos mais perto de Cristo. Mas para que isso acontecer, aleluia, não podemos fazer como aqueles, aleluia, que não entenderam o Senhor e o crucificaram. Glória a Deus. Vamos ficar, aleluia, mais juntinhos de Deus. E nós ficamos mais juntinhos de Deus, ficamos mais juntinhos do nosso Pai. Ficamos mais juntinho da nossa mãe, da nossa noiva, aleluia, da nossa esposa, dos nossos filhos, aleluia, porque nós herdaremos, aleluia, um entendimento que o Senhor criou o mundo, aleluia, e quando nós olhamos o mar, com sua grandeza, o céu, as montanhas, aquela paisagem no pôr do sol ou no amanhecer, glória a Deus, nós sentimos na alma, aleluia, que tudo foi feito com amor,
Tudo foi feito para nós, irmãos. Glória a Deus, que coisa linda. Estou sentindo Deus aqui, glória a Deus. Se vocês pudessem, aleluia, sentir o que eu estou sentindo nessa manhã, não sei se estou sendo capaz, aleluia, de transmitir para vocês, aleluia, que o Senhor está aqui me dando um abraço e está dizendo para mim que está aí, passando em cada um de vocês e dando um abraço coletivo. Glória a Deus. Irmãos, santo é o Senhor. Glória a Deus. Não vamos mais viver esse mundo de ilusão. Não vamos viver, aleluia, mais nesse mundo, aleluia, cobiçando as coisas da terra. Aleluia, pois vemos que a ambição, aleluia, e o poder está fazendo com cada vez, aleluia, se seguem mais homens. Homens que foram levantados governantes dos mundos. Homens que foram levantados, aleluia, na frente de povos, aleluia, para ser instrumento de Deus, aleluia, esqueceram de tudo, abandonaram pelos seus próprios interesses, pelos seus próprios egos, glória a Deus. Vemos, aleluia, mídias, novelas, aleluia, coisas que só nos ensinam, aleluia, as coisas vãs desse mundo, glória a Deus. Mas sabemos, aleluia, que tudo isso vai ficar, glória a Deus, aleluia. Não levaremos embora dessa terra nada, glória a Deus. Não levaremos as nossas riquezas dentro dos nossos caixões. Não levaremos iates, carros, barcos, helicópteros, roupas, grife, joias, glória a Deus. Pois aqueles que o levaram, os túmulos já foram saqueados, glória a Deus, por ladrões, ou pela traça, pela ferrugem. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, vamos ter a nossa cabeça em Deus, nessa palavra tão bonita, aleluia. Vamos lembrar, aleluia, fechar os nossos olhos, e como nós lemos em Gênesis, e no princípio, aleluia, e no princípio se fez a luz, aleluia, glória a Deus. E a luz era Cristo, a luz era o Verbo que estava com Deus, aleluia. E todas as coisas, aleluia, que nós precisamos nessa terra, glória a Deus, se nós depositarmos na mão de Cristo com fé, aleluia, herdaremos o reino eterno com Ele, aleluia. E como diz uma canção, entraremos lá e ficaremos contentes, porque veremos a Jesus e ao seu Pai. Glória a Deus. Essa é a palavra. Deus seja louvado.